Espírito Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos pela sua revelação que tem encontrado o nosso coração aqui essa noite. E nós oramos para que o Senhor quebre toda distração no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que quer nos dispersar e dispersar a nossa atenção. Nós oramos para que o Senhor fixe os nossos olhos no Senhor, que o Senhor abra o nosso coração e nós possamos receber a boa semente da sua palavra e que ao seu tempo ela venha gerar os seus frutos. Espírito Santo, edifica a sua igreja, usa a minha vida, que não seja a minha opinião aqui, mas seja a sua palavra, é aquilo que o Senhor deseja falar através de mim. Em nome do Senhor Jesus é o que nós oramos, nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tem alguns amigos de infância aqui hoje, que sempre me falavam assim: quando você for pregar, irmão, dá um salve, que eu vou colar lá. Faz 5 anos que eu estou no Relevância aqui. Nem vou explanar que é a primeira vez que eles estão vindo. Mas glória a Deus, muito feliz que vocês estão aqui. O tema da mensagem de hoje é um estilo de vida superior. E quando a gente fala sobre isso, a gente pode analisar ao longo da história que isso vai mudando ao longo do tempo. Se a gente pegar um episódio recente, que é a pandemia, pré-pandemia, o estilo de vida superior, o que era considerado um estilo de vida superior, era muito diferente daquilo que aconteceu pós-pandemia. Então, a gente já viu ao longo dos anos as pessoas considerarem um estilo de vida superior aquilo que você conquista quando você tem muitas posses, aquilo que você tem de valor. Então, com certeza você já viu alguém ser aclamado por chegar com um carro do ano em algum lugar, por chegar com uma roupa de marca, uma roupa bacana em algum lugar, por chegar com algum acessório bacana em algum lugar. Depois da pandemia, as pessoas começaram a valorizar mais a presença uns dos outros, porque a pandemia nos tirou isso. Então, as pessoas começaram a ter mais tempo de qualidade com os seus amigos, com a sua família, e isso foi tomando lugar de prioridade para que isso fosse um estilo de vida superior. E ao longo dos anos isso vai mudando, eu estava pesquisando a respeito disso. E hoje, nesse exato momento, existem 3 pontos na nossa geração que são considerados isso. O primeiro é o bem-estar. As pessoas têm buscado cada vez mais cuidar da sua saúde, praticar exercício físico, se alimentar de uma maneira melhor, de alguma maneira cuidar do seu bem-estar. O segundo ponto é a liberdade tanto financeira quanto geográfica. Muitas empresas estão abrindo no meio desse tempo. As pessoas têm procurado ser os seus próprios patrões, né? Não trabalhar para outras pessoas, para poder trabalhar da onde você estiver, para você ter liberdade de poder viajar quantas vezes no ano você quiser. E isso já linka com o terceiro, que são as experiências. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm preferido viver experiências do que adquirir posses. Isso muito por conta, sim, da condição financeira que a gente se encontra, do nosso país e tudo mais, mas as pessoas não têm se apegado tanto a bens materiais como antigamente e têm preferido viver a vida viajando e desfrutando do que o mundo tem a oferecer. E quando eu falo mundo, não estou falando das coisas que são pecados em si, estou falando de desfrutar do mundo, de viajar, conhecer países, conhecer lugares. As pessoas têm esses 3 pontos hoje, você pode pesquisá-la depois, como um estilo de vida superior. É essa combinação. E aí, Jefferson, você vai falar para mim agora então que tudo isso é errado? Não estou aqui para falar isso. Mas se essas coisas tomarem o lugar que elas não devem ter no nosso coração, elas podem sim se tornar erradas. Se a gente começar a idolatrar a nós mesmos diante de todas essas coisas se tornarão pecado na nossa vida. Mas eu estou aqui para te encorajar que a gente pode viver tudo isso que a gente acabou de falar. E ainda assim viver um estilo de vida superior, mas de acordo com a palavra de Deus. E é isso que a gente vai ver hoje, o que a palavra diz sobre esse estilo de vida. Então o nosso texto básico vai aparecer aqui para vocês, não precisa se matar para abrir aí no celular, na Bíblia de vocês. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Toda essa base bíblica que a gente vai ler bastante hoje, é feita na versão NVT. Sei que não é muito comum a gente ver isso nas pregações, mas dentro do assunto que a gente está falando, é a versão que eu achei mais clara para a gente poder aprender sobre isso hoje. E diz o seguinte: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu,
Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. E quando a gente fala de sacerdócio, eu queria voltar um pouco e discorrer aqui com vocês o que era o antigo sistema sacerdotal. Porque a gente precisa lembrar que os sacerdotes existiram para ser um intermediador entre o povo e Deus. Eles não tinham o livre acesso que nós temos hoje. As pessoas precisavam, para se purificar e para que Deus enxergasse elas como puras, limpas, santificadas, oferecer um sacrifício. Só que não era de qualquer jeito. A pessoa não entrava lá no tabernáculo e oferecia o seu próprio sacrifício. Existia um intermediador para fazer isso, que eram os sacerdotes. Então os sacerdotes pegavam a oferta daquela pessoa e oferecia diariamente em prol da vida de cada um. Só que esse sistema, ele era limitado. Por quê? Primeiro porque ele só podia funcionar a partir da ordem de Levi. Todo sacerdote tinha que ser da ordem levítica. Não poderia ser de nenhuma outra tribo. Ele era baseado em genealogia. Outro ponto que era limitado aqui dentro desse sacerdócio é que os sacerdotes eles eram falhos. Eles precisavam oferecer sacrifício pelos próprios pecados e pelo pecado do povo. E constantemente, por conta da morte desses sacerdotes, eles precisavam ser substituídos. Hebreus capítulo 7, verso 23, fala o seguinte: ora, aqueles sacerdotes eram muitos, porque a morte os impedia de continuar em seu ofício. Hebreus 9, versículo 1 ao 10, diz: a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar da expiação. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados, mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas e válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. A limitação principal, talvez, desse antigo sacerdócio é que todos aqueles sacrifícios que eram oferecidos não poderiam purificar o coração de ninguém. Purificava cerimonialmente o corpo de todo mundo que oferecia o sacrifício, mas o coração continuava impuro. Por isso que regularmente as pessoas precisavam levar os seus sacrifícios para que o sacerdote apresentasse isso a Deus. E falando sobre sacerdote, existia um homem na Bíblia chamado Melquisedeque. Melquisedeque aparece em Gênesis capítulo 14 a Abraão, depois de uma batalha. E Melquisedeque, ele é uma figura um tanto quanto curiosa, porque ele não tem genealogia expressa na Bíblia, ele não tem início nem fim mencionados, ele simplesmente aparece lá e a gente pode estudar e saber o que isso significa, o que isso representa. Mas a gente pode se atentar aqui ao primeiro fato de que a Bíblia fala que Melquisedeque ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Só que ele apareceu para Abraão muito antes da linhagem levítica, mas ele já era um sacerdote. Ele era um apontamento para algo muito superior que haveria de vir.
E a Bíblia fala que Melquisedeque chega a Abraão e leva pão e vinho para ele. E quando a gente vai estudar a respeito disso, existem algumas coisas que são faladas sobre o pão e vinho de Melquisedeque. E eu trouxe 3 aqui para a gente poder se atentar. A primeira é que Melquisedeque pode ter levado pão e vinho para Abraão para representar sustento por conta da batalha. Ele tinha acabado de voltar da batalha, então o sacerdote vai e leva pão e vinho como forma de sustento, de cuidado de Deus e de aliança com Abraão. O segundo fato que um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele fala como um apontamento profético, é que o pão e vinho oferecido por Melquisedeque apontava para a ceia de Jesus, aquilo que Jesus instituiu. Assim como Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão, para selar uma aliança, selar comunhão com Abraão, Jesus, o Cristo, instituiu a ceia, entregou o seu corpo e o seu sangue para selar uma aliança com a humanidade. Isso era um apontamento profético. Então o ponto aqui não é tanto quem Melquisedeque ele era, é para quem ele estava apontando. Porque Melquisedeque não era o cumprimento, ele era apenas a sombra de algo eterno que haveria de vir. E antes da gente entrar nessa parte desse sumo sacerdote, queria ler um poema aqui a respeito disso para vocês, que fala sobre tudo isso que nós estamos construindo. Já subi degraus demais até aqui. 1, 2, 3, e não houve um dia em que novamente não caí. 1, 2, 3, se ao menos houvesse alguém que chamasse a mim. 1, 2, 3, e de novo estou aqui, purificando o que amanhã lavo de novo, carregando o sangue alheio que ainda ontem te ofereci. Ah, se houvesse um caminho, um que fosse superior, uma porta aberta onde um só e apenas um fosse o ofertante e a oferta. Um caminho novo e vivo se abre, um sacerdote diferente, um não semelhante, vida que não se destrói, véu rasgado em carne, vida que é tão forte, que até mesmo a dura morte vem e rompe. Aproxime-se, ele diz, não precisa subir escada. 1, 2, 3 e basta, venha pela via aperfeiçoada, tão superior aos anjos que não podem nem sonhar. Eu me aproximo temeroso, mas ele não cessa de chamar. Trono de graça e misericórdia, pronto a me salvar. Seu sacrifício envolve morte, mas o sangue não seca no altar. Continuamente se oferece como sangue fresco a jorrar. Não ficarei no deserto, sua oração não passa dispersa. Continuamente dizendo meu nome, Pai, que a fé desse Pedro também não desfaleça. Lavou meu coração com água, a ele nada se compara. Consciência que é livre de morte, meus degraus não servem de nada. Subo por sua causa, Jesus, suficiente e eterno, sumo sacerdote. É esse Senhor que nós estamos falando aqui essa noite. E quando nós falamos de Jesus, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 7, versículo 17: pois a respeito dele foi dito, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus ele vem e o sacerdócio de Jesus também não é baseado em linhagem, porque Jesus não era da linhagem de Levi. Segundo a tradição e a lei, se fosse seguir a risca, Jesus não poderia ser um sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Mas ele não veio seguir o sistema antigo, ele veio inaugurar algo superior daquilo que eles estavam vivendo. O sacerdócio de Jesus é eterno, ele não muda, ele não acaba, ele não depende de outro sacrifício para abrir o caminho para nós. O sacrifício de Jesus, uma única vez, é suficiente para sempre. Ao contrário do que os antigos sacerdotes precisavam fazer de todos os dias, oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, pelo pecado do povo, depois que Jesus ele morreu e se ofereceu como sacrifício e oferta, não é necessário outro sacrifício. O caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Jesus, como Melquisedeque, também é rei e sacerdote. O reinado de Jesus fala sobre a autoridade que ele tem sobre todas as coisas, sobre o governo de Deus. E ele ser sacerdote fala sobre o acesso que ele conquistou
para cada um de nós com o seu sangue na cruz. O sacrifício de Jesus é perfeito. Hebreus capítulo 7, verso 27 diz: ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando o ofereceu a si mesmo como sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas e nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Não precisa repetir, complementar, tentar melhorar o que Jesus já fez, porque o que Ele fez é perfeito, é eterno, não acabará. Ele já fez o que tinha que ser feito. E o sacrifício de Jesus nos deu então um acesso. Abriu o caminho de volta ao Pai. Hebreus capítulo 6, verso 18 ao 20. Estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O sangue de Jesus abriu o caminho direto ao Pai. Aquilo que estava barrado por conta do pecado da humanidade. E você vai lembrar que existia o lugar santo e o lugar santíssimo. O sacerdote poderia oferecer o sacrifício apenas no lugar santo. No lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, que você sabe bem que representava a presença de Deus para o povo. Só o sumo sacerdote poderia entrar. E o nosso sumo sacerdote entrou nesse lugar nos céus, para abrir o caminho de volta para nós. Queria pedir a ajuda do Brunão aqui. Brunão, você vai ser Jesus agora, tá, Brunão? E do Luan. Está mais perto, vem aqui. Luan vai ser uma pessoa comum que vai vir oferecer um sacrifício, para ser limpo pelo sacrifício e ter o acesso de volta a Deus. Brunão vai representar Jesus e eu vou representar o sacerdote. Então o Luan vinha até o sacerdote, entregava o sacrifício. O sacerdote pegava o sacrifício, entrava no lugar santo e oferecia o sangue daquele animal como oferta pelos pecados do povo, para que o Luan fosse tido como puro, como limpo diante de Deus. Ele precisava trazer isso todos os dias, porque todos os dias ele pecava, todos os dias ele peca, e ele precisava fazer isso todos os dias, e o sacerdote todos os dias ia lá e sacrificava em favor da vida do Luan. Mas veio o sumo sacerdote que nós estamos falando, que foi não só o ofertante, mas a própria oferta. E a Bíblia fala aquilo que nós acabamos de ler, que ele entrou não só no lugar santo, mas ele entrou no lugar santíssimo no céu, para nos devolver o acesso. Quando Moisés vai construir o tabernáculo, Deus fala para ele assim: você vai construir de acordo com aquilo que eu estou te mostrando, que existe no céu. E a Bíblia fala que Jesus ele entra nesse lugar santíssimo que existe no céu e garante redenção eterna e devolve o acesso ao Deus Pai e comunhão de Deus com a humanidade. Então agora, o Luan pode se achegar no lugar santíssimo diante de Deus, pode subir, sem barreira, sem precisar oferecer sacrifício, e desfrutar da presença do nosso Deus Criador.
por conta do sacrifício de Jesus. Pode descer lá. Prometo que eu nunca... Já mudou. De manhã ele falou assim: se você me chamar para ensinar de novo, você nunca mais pisa nessa igreja. É uma encenação simples, mas no mundo espiritual foi isso que aconteceu. Ninguém aqui precisou, desde o dia que nasceu, oferecer um cordeiro sequer para ter acesso a Deus, porque Jesus já garantiu o acesso. O cordeiro perfeito já garantiu o acesso a Deus Pai. E qual que é o nosso papel então? Desfrutar disso tudo. Nós precisamos desfrutar do acesso que Jesus conquistou na cruz por nós. E às vezes parece meio místico isso, né? Porque quando nós falamos de desfrutar do acesso que foi conquistado, nós falamos de relacionamento e intimidade com o Senhor. E talvez a gente tenha dificuldade de se relacionar com Deus, porque a gente espera que todas as vezes que a gente entrar no nosso quarto, uma fumaça vai invadir aquele lugar, som de relâmpago, trovão, não tem sarça no seu quarto, então você imagina que seu travesseiro vai pegar fogo, sei lá o que você imagina. Mas a gente espera sempre um mover sobrenatural todos os dias que a gente vai fazer isso. E aí o primeiro dia que a gente entra lá e não acontece nada, e que a gente não ouve Deus falando nada, a gente só entrou para cumprir lá o nosso relacionamento diário com Deus, a gente já desanima e já larga. E eu falo isso porque eu pensava assim. Eu quando comecei a aprender sobre isso, eu achava que toda vez que eu fosse me dobrar em adoração em casa, em oração, em leitura da palavra, alguma coisa sobrenatural ia acontecer no meu quarto. Até o dia que eu caí na real e vi que a maioria das vezes não acontece nada. Mas a palavra é poderosa para nos mudar dia após dia. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. E ela é poderosa para nos transformar no nosso interior. E nós precisamos desfrutar disso, por quê? Alguns pontos aqui que acontecem na nossa vida a respeito disso. Primeiro, que em Cristo nós não somos mais condenados. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz que Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E parece óbvio falar isso, mas por vezes a nossa mente se pega nesse lugar de condenação e culpa. Como eu que sou crente, que conheço a Deus e que faço a vontade de Deus, eu me pego fazendo isso, eu me pego fazendo aquilo, eu me pego reagindo a tal conversa, tal coisa dessa forma. A gente é assim porque a gente é ser humano. E a gente deixa com que a nossa mente fique nos condenando e nos culpando, sendo que em Cristo nós não somos mais condenados. Mas quando a gente vai se apropriar disso, dessa verdade? Quando a gente desfrutar do acesso que Ele conquistou para nós. Em Cristo tenho minha fé fortalecida e transbordo de gratidão. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. A palavra-chave aqui talvez seja o então. Porque para sua fé ser fortalecida e você transbordar de gratidão, veio uma coisa antes. Aprofundem nele as suas raízes. Estabeleça a sua vida em Cristo. Firme a sua vida na palavra e na presença de Deus. E então a sua fé será fortalecida. E então você transbordará de gratidão. Não sou eu que estou te prometendo isso, eu não tenho poder para nada disso. Mas eu acredito na palavra que nós estamos lendo aqui. E se ela está falando que quando nós aprofundamos as nossas raízes em Cristo, a nossa fé será fortalecida, é porque ela será fortalecida. Amém. Mas nós precisamos fazer isso diariamente. Em Cristo sou renovado e me torno semelhante. Efésios 4, versículo 23 e 24 diz: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente santa e justa como Deus. Colossenses 3,10, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Mais uma condição, seja renovado quando? Se torne semelhante quando? Quando você aprende a conhecer
o seu Criador. Se eu falar para você aqui que a meditação faz parte da disciplina espiritual, você vai falar, ixi, o Jefão está frequentando outros lugares aí de religião, aí está meio embaçado. Mas quem já leu aquele livro Celebração da Disciplina, vai lembrar daquilo que eu estou falando aqui sobre meditação. E quem não leu, eu recomendo que leia, é muito bom. Mas ele fala sobre isso. E meditar aqui não é você invocar o seu chakra, seja lá o que você pensou aí, mas é você poder olhar para a criação e reconhecer o seu Senhor e Criador em tudo que você vê. É para você olhar para a natureza, para os animais, tudo que foi criado e poder reconhecer o Senhor, Criador de toda a terra. Meditar na beleza da santidade do nosso Senhor através da criação. E quando nós aprendemos a conhecer o nosso Criador por tudo que existe, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes e somos renovados, como nós acabamos de ler. Em Cristo nós podemos viver unidade e maturidade. Efésios 4, a partir do verso 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Não é qualquer unidade, não é qualquer fé. É a unidade e a fé que o conhecimento do Filho de Deus produz em nós. Viver unidade e maturidade de maneira bíblica é conhecer cada vez mais o nosso Criador e o nosso Senhor Jesus. E então, no nosso coração crescerá essa verdade. Viver unidade e fé da maneira que Jesus deseja para nós. Mas isso só será possível à medida que nós nos dobramos para conhecer a Ele. À medida que nós desfrutamos do acesso que Jesus conquistou na cruz. E em Cristo, nós podemos viver um estilo de vida superior. E aí se prepara agora que a gente vai ler bastante. 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai ler até o capítulo 14. Mas acredito que seja um texto conhecido da maioria. E vocês acompanham junto comigo aí. 1 Coríntios 12, a partir do verso 27, a gente vai ler até o 14, versículo 1. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Paulo está falando para uma igreja que era dotada de dom. E ele está meio que estabelecendo uma ordem para que a galera não ficasse se degladiando por conta dos dons. E começasse a se organizar a respeito disso. Só que o que mais me chama a atenção aqui é o final do capítulo 12. Que diz o seguinte: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Ele falou sobre todos os papéis praticamente do ministério. E no final ele fala assim: tem uma coisa que supera tudo isso ainda. E é o versículo, talvez, um dos textos mais conhecidos da igreja. Capítulo 13 de 1 Coríntios. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tem aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro,
Não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. E o capítulo 14, parte A do versículo: que o amor seja o seu maior objetivo. Paulo listou praticamente todos os dons. E ele fala: se não tiver amor em tudo isso, de nada isso vale. Sabe, a gente pode fazer um culto incrível aqui. Nós, como igreja, de um modo geral, não falo relevante, de um modo geral, a gente aprendeu a fazer culto. A gente aprendeu a prender a sua atenção. Desde a hora que a gente abre o culto até o final, a gente pode fazer um culto incrível aqui, e sem amor no nosso coração. E talvez você nem perceba isso, mas o Senhor percebe. Talvez você nem imagine, nem passe pela sua cabeça. Talvez aquilo que aconteça aqui realmente transforme, mude a sua vida, a sua percepção a respeito da presença de Jesus. Mas se eu estiver fazendo isso daqui sem amor, pode transformar a sua vida e para mim não valer de nada. Um dos versículos mais fortes que eu considero da Bíblia é aquele verso que diz que naquele dia muitos chegarão diante de Deus e falarão: em seu nome eu preguei a sua palavra, eu profetizei, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios. E Jesus vai falar para essas pessoas: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Isso é muito duro, porque mostra que a gente pode fazer tudo isso daqui que a gente está fazendo de uma maneira incrível, e você sair daqui tocado, e para todo mundo que está aqui fazendo isso sem amor não valer de nada diante de Deus. Então, o estilo de vida superior que Cristo nos chama a viver é viver uma vida dobrada em amor. É desfrutar tanto do acesso que Ele nos deu e conquistou na cruz, a ponto de transbordar isso na vida das pessoas. Sabe, a nossa vida e a nossa espiritualidade, ela não é medida pelo quanto a gente serve no ministério e nem pelo quanto a gente vive no secreto. Porque existem os dois extremos. Pessoas que trabalham no ministério, não têm relacionamento com Deus. E pessoas que vivem enfiadas no secreto e não transbordam amor na vida de ninguém. Nenhum dos dois extremos é aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós precisamos desfrutar para viver uma vida saudável diante de Deus. Uma vida que agrada ao coração de Deus. No cristianismo, uma vida superior é diferente daquilo que o mundo ele fala. Talvez o mundo ele nos diga que quanto mais a gente conquiste os nossos sonhos, os nossos projetos, quanto mais a gente adquira posses, mais importante a gente se torna no mundo e aos olhos das pessoas. No cristianismo, quanto mais baixo a gente se prostrar diante de Deus, mais alto a gente vai. Quanto mais a gente dobrar a nossa vida diante do Senhor, mais alto em Cristo nós podemos ir, em revelação e conhecimento de Deus. Então, não estou falando aqui para você pegar todos os seus sonhos, todos os seus projetos que você tem buscado, você tem lutado, e jogar isso fora. Estou falando que você precisa analisar o seu coração e entender se isso em algum momento tomou o espaço de Jesus na sua vida. Talvez você usou até Jesus para conquistar tudo isso. E a partir do momento que você conseguiu, você deixou de desfrutar do acesso porque você já conseguiu o objetivo que você queria. E eu não estou chamando você para jogar tudo isso fora, mas para que você alcance um equilíbrio diante de Deus. E você possa viver sim uma vida boa aqui na terra, uma vida próspera. Que você alcance sim os seus sonhos, os seus projetos.
mas que você use isso para a glória de Deus e para transbordar amor na vida das pessoas diante daquilo que Deus derramou nas suas mãos. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar. E se você esquecer tudo que a gente falou aqui, queria deixar algumas coisas para que você gravasse aí. Primeiro, Jesus é superior a qualquer sistema religioso. Ele é superior. Qualquer sistema que possa ser estabelecido, Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele é superior. E Ele nos deu acesso, o acesso já foi liberado. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e garantiu o acesso ao Deus Pai para nós. E Ele nos chama para viver e andar em semelhança à sua vida. E então, o sacrifício que nós tanto celebramos também nos traz uma responsabilidade. Porque viver distante hoje é uma escolha e não mais uma limitação. Como o povo vivia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, com uma limitação diante da presença de Deus, de precisar de um intermediador, nós não temos mais essa desculpa. Viver distante de Deus hoje é uma escolha nossa, uma escolha minha, uma escolha sua. E nós somos bons de desculpa. A nossa rotina é maluca. Eu também tenho uma rotina. Mas o Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Sabe, esses dias nós fizemos o Flame, só para encerrar aqui. E foi um adolescente novo, ele está transicionando do Kids para o Flame. E a gente estava falando sobre relacionamento com Deus nesse último mês. E a gente estava lá com os meninos, a gente separou os meninos das meninas. E aí eu perguntei para ele, para mais um que estava lá também, que era novo. E eu falei assim, você entende isso que a gente está falando sobre relacionamento com Deus? Ele falou, entendo. Eu falei, o que você entende? Eu entendo que relacionamento com Deus é você ter uma vida de oração, uma vida de leitura e você conhecer Jesus. Eu falei, amém, você pratica isso? Ele falou, pratico, Jefão. Eu oro todo dia antes de comer. E eu leio um versículo por dia, todos os dias. Sabe qual que é o futuro desse menino? Uma vida ancorada em Cristo. Porque eu não estou falando aqui sobre você gastar 2 horas do seu dia lendo a palavra de Deus. Mas todo dia, um pouco mais, a gente precisa se dobrar diante da palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos, nem que seja ao menos agradecer, mas ter uma vida de oração. Como o Brunão falou aqui do Hope, existem pessoas hoje que sonham com aquilo que a gente despreza na nossa rotina e de bens materiais, muitas vezes. E pessoas estão sonhando com isso. Então, ao menos agradecer aquilo que nós temos e desfrutar do acesso que foi liberado para nós. Feche seus olhos no seu lugar, Espírito Santo. Nós oramos para que a sua palavra ela possa queimar como algo sobrenatural no nosso coração. Espírito Santo, derrama entendimento sobre a sua igreja a respeito do que é viver uma vida cristã que agrada ao seu coração. Nós não estamos aqui para performar ou ser os melhores no que nós fazemos. Nós estamos aqui para ser amáveis em tudo que nós fazemos e derramar e transbordar o seu amor sobre a vida de cada um que entrar nesse lugar. Espírito Santo, transforma o nosso entendimento a respeito do acesso que o Senhor conquistou na cruz por nós. Às vezes nós desprezamos o seu sacrifício, e se assim eu posso dizer, nós pregamos Jesus na cruz novamente, porque o acesso ele não é por nosso mérito, ele não é pelo nosso bom comportamento, mas o Senhor com o seu sangue entrou no lugar santíssimo no céu, está à destra de Deus agora, intercedendo por nós. E tudo isso para que a gente viva uma vida semelhante à sua. Senhor Jesus, o Senhor veio, se esvaziou, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que o Senhor devia se apegar. Se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Mas o Senhor não pisou em forma humana em todos os lugares que nós andamos hoje.
O Senhor deseja que nós transbordemos o seu amor. Que o Senhor traga essa realidade ao nosso coração. Senhor Jesus, que desfrutar do acesso seja um prazer e não um peso. Que a gente entenda que o privilégio de servir, adorar e se relacionar com o nosso Senhor é muito maior do que o preço que nós pagamos para isso. Abre o nosso coração para receber mais da sua revelação, mais da sua presença. Não para que a gente seja cheio e venha implodir com tudo aquilo que o Senhor está derramando sobre nós, mas como um rio de águas vivas, que seu amor possa fluir do nosso coração e alcançar todas as pessoas ao nosso redor. Senhor, gera no nosso coração um amor genuíno pelas pessoas. Um amor genuíno pelas pessoas. Senhor, um dia eu li num livro que se eu quisesse medir o meu amor pelo Senhor, era só eu analisar o quanto eu tenho amado as pessoas. Senhor, gera esse amor no nosso coração. Um amor manso e humilde como o Senhor. Um amor que não pensa apenas nos seus próprios interesses, mas por vezes considera o outro superior a si mesmo. Senhor Jesus, invade o nosso coração com essa realidade e transforma o nosso entendimento para sempre, para que nós possamos ancorar a nossa vida na verdade da sua palavra e firmar a nossa casa na rocha, para que o vento venha, a tempestade bata e nós não sejamos abalados, mas que a gente permaneça firme na esperança que nos foi entregue, que o mesmo Jesus que se entregou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está conosco todos os dias da nossa vida e em breve voltará para buscar a sua noiva preparada, santificada e que vive amor como o Senhor deseja. Senhor, queima no nosso coração compaixão pelo perdido. Senhor, que os meus irmãos que têm dom de ensino possam se dobrar a ensinar as pessoas. Que meus irmãos que foram prosperados pelo Senhor possam se tornar socorro na vida de alguém. Mas que em nome de Jesus, que a gente não negligencie aquilo que o Senhor tem derramado nas nossas mãos. Que a gente honre seu sacrifício, Pai, e o acesso que o Senhor conquistou na cruz por nós. É o que nós clamamos essa noite, no nome poderoso de Jesus.